um tal de real digital. É oficial. O Banco Central está trabalhando na criação de uma moeda digital brasileira. Mas o que isso realmente significa? É o fim do dinheiro em espécie? O Brasil vai criar sua própria versão do Bitcoin? Calma, não é bem assim. No episódio de hoje, a gente explica o que se sabe até agora sobre o real digital. Eu sou o Vitor Leite e este é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Sabe as notas de real que você guarda na sua carteira? Imagina se elas só existissem no ambiente virtual. Ainda é dinheiro, mas a diferença é que seria um dinheiro que nunca foi impresso em cédulas, foi criado já digital. Essa novidade foi divulgada pelo Banco Central no dia 24 de maio. Não é nada imediato. Segundo a instituição, deve demorar ainda 2 ou 3 anos para ela ser criada. Mas a história começa um pouco antes. Em agosto de 2020, o Banco Central criou um grupo para estudar moedas digitais emitidas por bancos centrais. A sigla para elas é CBDC e vem do inglês Central Bank Digital Currency. Esse grupo tinha o objetivo de avaliar os benefícios e impactos que poderiam vir da criação de um real em formato digital. Na época, um comunicado do Banco Central afirmou que, apesar da quantidade de pagamentos eletrônicos estar crescendo nos últimos anos, o dinheiro continuava materializado em papel e círculos de metal, ou seja, dinheiro físico. Mas a criação de uma moeda digital emitida por Banco Central permitiria que os brasileiros pudessem interagir com seu dinheiro de uma forma completamente digital. Mas o que é essa moeda digital na prática? Conhecida ao redor do mundo pela sigla CBDC, uma moeda digital emitida por Banco Central é como a versão virtual da moeda de um país. No caso do Brasil, o real. Ou seja, ambas servem para realizar compras, estipular o valor de algo, guardar para o futuro, entre outras finalidades. Atualmente, boa parte das transações que acontecem no Brasil já são feitas na forma digital. O relatório The Global Payments Report mostrou que em 2020 apenas 35% das operações foram feitas com cédulas. A diferença é que, atualmente, a única forma do Banco Central emitir dinheiro é por meio de notas e moedas em espécie. Com a criação de uma moeda digital, a instituição também poderia emitir reais no formato virtual, colocando em circulação moedas que nunca foram impressas e mudando a forma de enxergar o dinheiro. Além do Brasil, países como Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Suécia também estudam criar suas moedas digitais emitidas por bancos centrais. Isso significa que o Brasil vai criar sua própria criptomoeda? Não, o Brasil não está criando seu próprio Bitcoin. Apesar de as CBDC e as criptomoedas viverem no mundo digital, existem diferenças importantes que as separam. Uma moeda digital emitida por Banco Central, como o próprio nome já diz, é regulada pela autoridade monetária de um país. Ou seja, todas as decisões sobre ela são centralizadas numa instituição responsável por regular o sistema financeiro de uma nação. Já criptomoedas, como o Bitcoin, são emitidas e distribuídas de forma descentralizada, não por um governo ou banco central específico. Quem regula o sistema é a própria rede de usuários, não uma instituição. Ou seja, o real digital continuaria totalmente regulado de acordo com as políticas monetárias do Brasil. Outra diferença importante é que, enquanto as criptomoedas são tratadas como ativos financeiros, as CBDC funcionam como dinheiro tradicional, usadas para tarefas do dia a dia, como pagar contas, transferir para outras pessoas e guardar. Hoje em dia, por exemplo, você não pode pagar por qualquer coisa usando Bitcoin, certo? Com o real digital, isso seria possível. Com isso, o dinheiro físico vai acabar? Não, pelo menos não em um futuro previsível. O dinheiro físico ainda é importante em diversas regiões e pelos mais variados motivos, apesar de estar sendo usado cada vez menos com o avanço da digitalização financeira. A ideia do Banco Central do Brasil é que o real digital seja um complemento ao real em espécie. Como deve ser a moeda digital brasileira? Justamente por serem moedas digitais emitidas por bancos centrais,
cada CBDC tem características próprias que variam de acordo com o objetivo de cada instituição. No Brasil, o Banco Central lançou no dia 24 de maio as instruções de como deve ser o real digital. Isso significa que já está tudo definido? Não, mas já dá para ter uma ideia do que pode vir pela frente. Integração com os sistemas de pagamentos atuais. Isso vai permitir que as pessoas façam operações como pagar em lojas e transferir dinheiro para outras pessoas, inclusive quando não tiverem conexão com a internet. O modelo de distribuição vai precisar ser intermediado por bancos, fintechs ou alguma outra instituição. Ou seja, o real digital vai precisar ser armazenado numa carteira virtual de uma instituição financeira. Possibilidade de conexão com outros bancos centrais, o que vai permitir operações digitais com outros países. Foco em tecnologia. O Banco Central vem investindo muito em modelos de negócio inovadores que tragam mais eficiência à economia do país. O Pix foi um deles e tudo indica que o real digital vá pelo mesmo caminho. Com essas diretrizes, o plano do Banco Central é ouvir sugestões da sociedade e lançar o real digital em 2 ou 3 anos. E o que dá para esperar de um Brasil com real digital? De acordo com o Banco Central, algumas possibilidades se abrem com a criação de uma moeda digital brasileira. Uma delas, por exemplo, é a conexão do sistema financeiro à chamada Internet das Coisas, que permite o desenvolvimento de produtos inteligentes ligados à rede de computadores. Com isso, uma geladeira que consegue identificar que um produto está acabando poderia automaticamente comprar este item em um supermercado e pagar com real digital. Outra possibilidade seria o pagamento automático em supermercados, sem a necessidade de passar em um caixa, como já acontece em alguns mercados fora do país. Ainda não é possível dizer exatamente como vai ser tudo isso na prática, mas dá para afirmar que o futuro do dinheiro no Brasil já está em construção. O Semanada de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, faça como mais de 1 milhão de brasileiros e se inscreva para receber nossa newsletter toda semana em seu e-mail. O link está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo: Vitor Leite. Gravação: Nicole Samperi. Edição: Luísa Gurgel. Produção executiva: Alana Morgante. Direção de arte: Fernanda Ferrari.